Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui junto com vocês. E hoje, num dia muito especial, em que eu me sinto extremamente emocionada por ser tema de uma palestra, né? É muito estranho isso. Agradeço muito a Beth de ter essa gentileza. Ela é sempre assim, extremamente gentil, finíssima, e eu fiquei muito sensibilizada com essa lembrança dela. E agradeço muito e passo a palavra a Marisa Timpone, diretora de eventos, que vai fazer a apresentação da palestrante. Boa noite a todos. Primeiro é minha audiodescrição. Eu sou Clara, óculos grandes, estou de batom vermelho, brincos hoje bem grandes e um lenço vermelho, comemorando essa noite festiva, já que o meu casaco preto fecha tanto assim a minha expressão. É uma noite muito honrosa, porque a nossa presidente, Ceci Barbosa Campos, terá sua obra e vida apresentada por uma outra pessoa muito importante da Academia Gisforana de Letras, que é a professora Maria Elizabeth Saqueto, Beth Saqueto. E, para começar, quem é Beth Saqueto? É essa pessoa que, durante as lives, sempre está contribuindo com alguma coisa. É essa pessoa que tem sempre uma notícia para nos dar. E que hoje ela vai nos lembrar que ela é natural de Juiz de Fora, embora estivesse em outras plagas, vivendo com outros familiares da semana passada. Graduada em letras e mestre e doutora em literatura. Professora universitária, exerceu por muitos anos a função de coordenadora do curso de letras do SES-JF, hoje Uniacademia, e diretora acadêmica da mesma instituição, além de coordenadora de cultura do Colégio Academia de Comércio Juiz de Fora. É membro da Academia Juiz Forano Unido por IFE de Letras e publicou as seguintes obras: Dom Casmurro, Quatro Olhares e um Arquétipo, O Mistério de Icária, com Sávio D'Amato Mendes. Também contos, publicou contos, esportes, crônicas, esportes, Caminhos da Narrativa Ficcional Brasileira, um artigo sobre os caminhos da ficção brasileira, Machado de Assis Atemporal, artigo, coordenou, inclusive, o curso sobre Machado de Assis no segundo semestre passado, participou da coletânea Juiz de Fora ao Luar 1, 2, 3, acho que nas outras também, porque quando saiu esse livro ainda não tinha 4 e 5. Além dos artigos publicados em revista e trazendo para nós muitas notícias novas pela sua recém-viagem ao exterior. Ela tem publicado esse livro, que eu acho importante ser mostrado, um livro que faz parte de uma coleção de 10 autores, e ela diz: meu coração chora. Na sombra dos parques não tem quem o consola, verdadeiramente, exceto a própria sombra. Dá-me rosas, rosas, e lírios também, porque o título do livro é Colhendo Lírios. Com vocês, Beth, apresentando a nossa querida Ceci Barbosa Campos. Boa noite a todos. Obrigada, Marisa, pela minha apresentação. Obrigada, Ceci, que hoje será homenageada. Eu sou Maria Elizabeth Saqueto, gosto de ser chamada de Beth Saqueto. Sou uma senhora de 72 anos, bem conservada, sou loira, tenho os cabelos longos aos ombros, me maquio discretamente, gosto também do batom vermelho, estou usando óculos, brinco, cordão e uma blusa estampada. Sou branca. E hoje eu vou falar sobre a nossa presidente da JL, professora e escritora, Ceci Barbosa Campos. Gostaria antecipadamente de pedir desculpas porque não conseguirei contemplar toda a obra da Ceci, mas eu pretendo, pelo menos, fazer um painel geral
de tudo que ela produziu, não só literariamente, mas também como professora e como mulher. Bem, Ceci Barbosa Campos, vida e obra. Ceci nasceu em Juiz de Fora, filha única, teve uma infância feliz e tranquila. Desde pequena, já se encantava com os livros. Com 1 ano de idade, ganhou uma coleção de livrinhos que guardou por muitos anos. Quando aprendeu a escrever, produzia dedicatórias e versinhos para os pais, seus grandes incentivadores, e também para os parentes. Presenteava os entes queridos com cadernetinhas, com capas floridas, com seus poemas. Aos 8 anos, teve um poema publicado no Diário Mercantil, já despertando para o futuro literário que se anunciava. Marcaram a sua formação inicial o Colégio São Luís, o Instituto Gramberry da Igreja Metodista. Nos grêmios escolares, declamava poesia dos grandes poetas brasileiros. Leitora apaixonada, já na adolescência, lia Dostoiévski, Tolstói, Stendhal, Steinbeck, Eça de Queiroz, Machado de Assis e outros. Tinha o hábito de recortar notícias sobre literatura nos jornais. Cursou Direito, sendo aprovado em primeiro lugar no vestibular. E no 4º ano do curso, participou de um concurso literário promovido pela revista O Cruzeiro, na categoria Ensaio, com o texto intitulado O Ateneu, de Raul Pompeia, sendo classificada e obtendo como prêmio um pacote de livros. Durante o curso de Direito, estudou inglês no ACBEU, na Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, e fez exame de proficiência de Michigan. E logo começou a lecionar no Colégio Nossa Senhora do Carmo, quando se apaixonou pelo magistério. Concluído o curso de Direito, já advogando, decidiu cursar Letras, habilitação em inglês, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí consolidou-se mesmo a carreira dela como professora, que atuou por mais de 40 anos, sempre com muito amor. Trabalhou no Stella Matutina, no Gramberry, no ACBEU e na UFJF, esta a partir da década de 70. Ceci, além de ministrar aulas, atuou também nas áreas de pesquisa, extensão, administração e educação especial. Aperfeiçoou-se em língua inglesa e suas literaturas e em metodologia de ensino nos Estados Unidos e na Inglaterra. Especializou-se em teoria literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez mestrado também em teoria literária na UFJF. Depois de se aposentar, trabalhou no SES, hoje Uniacademia, no curso de letras e de pós-graduação na área, lecionando literaturas inglesa e norte-americana e metodologia de ensino. A professora e escritora Ceci Barbosa Campos exerceu também outras atividades, como membro da assessoria científica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Fundação Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, sendo consultora em revistas científicas, como a Acta Scientiarum, da Universidade de Maringá e outras. Publicou seus 2 primeiros livros solo, que eu cito, The Iceman Cometh, A Carnavalização da Tragédia, em 2000, e o Reverso, do Mito e Outros Ensaios, em 2022, ambos de pesquisa literária. Em 2004, Ceci começa a participar de concursos, de antologias, de revistas virtuais impressas, anais de congressos, capítulos de livros, publicação de prefácios e outros. Em 2009, iniciou sua produção literária com um livro solo intitulado Cenas, e ele está aqui.
Cenas é um livro de poemas. Em 2010, ela publica Recortes de Vida, que é um livro de contos e crônicas. A partir de 2011, as atividades literárias se intensificaram e Ceci, além de se dedicar à produção de livros, passou a ministrar, em grande quantidade, palestras, minicursos e desenvolvendo outras atividades afins. Em 2013, publicou Crepusculares, um livro de aldravias, lançado na Semana Luso-Brasileira, em abril de 2013, em Portugal. A escrita literária se manifestou de forma crescente, e aí surgiram outros livros, como Animais Encantados na Poesia, que é um livro de aldravias infantis, que foi publicado em 2014, que infelizmente eu não pude ler. Caleidoscópio é um livro composto por Poetrix, foi publicado em 2014. Inversos, um livro de poemas, em 2015. Visões do Cotidiano, um livro de contos e crônicas, em 2016. Redoma de Aldravias, em 2017. Organizou a obra poética de João Correia Barbosa Júnior, seu avô, e ele foi patrono, patrono da cadeira de número 37 da Academia Juiz Forana de Letras. E ela fez este livro em 2018. Versos Perplexos, um livro de poemas, e Mares e Luares, outro livro de poemas. Respingos Poéticos, um livro de aldravias em braille, todos em 2019. Este livro, atualmente, em 2ª edição. Amores Imperfeitos, participando da coletânea Poesia em Flor, é um mini-book que foi lançado durante a pandemia pela Griffon Edições, em 2020, portanto. Vivências Possíveis, um livro de contos, minicontos e crônicas, em 2021. Versos Insones, um livro de poemas, em 2022. Miniaturas, um livro de quintas, em 2023. E o livro Literatura Afro-Brasileira, Memória e Contemporaneidade, que encontra-se no Prelo. Ceci concentrou suas pesquisas nos escritores ingleses Shakespeare, Jane Austen, Walt Whitman, Emily Dickinson, Eugênia May, e nos afro-americanos Langston Hughes, Ralph Ellison, Toni Morrison. E esses foram os responsáveis por levá-la aos escritores afrodescendentes brasileiros, fonte de seus mais recentes estudos e de suas palestras atuais, como Memória e Contemporaneidade em Conceição Evaristo, A Poesia de Conceição Evaristo, Escritoras Afro-Brasileiras, de Maria Firmina a Conceição Evaristo, Literatura de Autoria Feminina no Século XXI, Vozes Femininas da Literatura Afro-Brasileira, Recortes de Vida, Escrevivências de Conceição Evaristo, Trajetória Artística, Literária, Política de Abdias do Nascimento e outras palestras e artigos publicados. Obteve várias premiações. Primeiramente, em relação aos seus livros, eu vou citar algumas. Prêmio da Câmara do Livro da Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias e Prêmio Literarte, Melhores Livros de Poesia,
com o livro Cenas. Com o livro Animais Encantados na Poesia, obteve o prêmio Academia de Letras, Artes e Ciências do Brasil de Mariana, primeiro livro de aldravias infantis, e prêmio Talentos Helvéticos Brasileiros da Helvétia Edições, categoria Infanto-Juvenil. Prêmio Talentos Helvéticos Brasileiros com o livro Caleidoscópio, categoria Poesia. Com o livro Redoma de Aldravias, obteve premiação no concurso internacional da UBE do Rio de Janeiro. Outras premiações ainda compõem o currículo de Ceci. Com a crônica Saudosismo, obteve o primeiro lugar no concurso da Alacib em 2014. Com a crônica Meu Pai, foi agraciada com o segundo lugar no concurso também da Alacib em 2015. O poema Luz recebeu o segundo lugar no concurso de Poesia Brasileira dos Reis da Academia Angrense de Letras e Artes e a Fiat Luz em 2016. Também em 2016, com a crônica O Tsunami da Samarco, o segundo lugar no concurso da Alacib. No concurso da UBE Rio de Janeiro, obteve o terceiro lugar com o ensaio sobre Luiz Gama, também em 2016. Em 2017, com o conto Felinos Felizes, o terceiro lugar no Festival de Contos do Rio de Janeiro. Com o ensaio Carolina Maria de Jesus, O Espectro da Fome, obteve o primeiro lugar no concurso da Abrams, do Rio de Janeiro. Com o ensaio Memória e Contemporaneidade e Ponciá Vicêncio, o primeiro lugar no concurso da UBE Rio de Janeiro. Com o poema Morada, o segundo lugar no concurso de Poesia dos Reis, da Academia Angrense de Letras e Artes. Com a crônica Dorival Caymmi, obteve o primeiro lugar na Falar, do Rio de Janeiro. Recebeu ainda menção honrosa na Abrams do Rio, com o ensaio Maria Firmina, uma maranhense, em 2018, e no concurso da UBE do Rio de Janeiro, segundo lugar, com o ensaio Teixeira e Souza, um autor desconhecido, um autor esquecido, realmente esquecido e tão importante para a história do romance brasileiro. Em 2019, no concurso da Abrams Rio, obteve o segundo lugar com o ensaio Ruth de Souza, do TEM, Teatro Experimental do Negro para o Mundo. Recebeu ainda a medalha Pedro Nava 2020, concedida pela Câmara Municipal de Juiz de Fora. Menção honrosa no concurso literário internacional da UBE, categoria ensaio, e prêmio Paulo Freire com ensaio Literatura Afro-Brasileira, Memória e Contemporaneidade, agora neste ano, em 2025. E este livro será lançado brevemente. O nome de Ceci Barbosa Campos é citado na Enciclopédia da Literatura Brasileira Contemporânea, volume 12, de autoria de Reis de Souza, datado de 2006, e no Dicionário de Mulheres, de Hilda Agnes Hübner Flores, de 2011. Ceci Barbosa Campos participa de muitas academias e instituições culturais do Brasil, como no Rio, Mariana, Cabo Frio, Ponta Grossa, Búzios, Fortaleza, Brasília, Ubá, Vitória e outras. E no exterior, como em Portugal, Suíça, França, Argentina, Estados Unidos, totalizando mais ou menos umas 30 entidades. Sem dúvida, dentre todas elas, o que mais nos honra é tê-la na Academia Juiz Forana de Letras desde 1991, ocupando a cadeira de número 13 como primeira titular, cujo patrono é Belmiro Braga. Em março de 2020, no início da pandemia, assumiu a presidência e, desde então, a AJL só cresceu. Ceci dinamizou a nossa academia e a sua gestão marcará a história da Academia Juiz Forana de Letras.
Mas o que podemos dizer dessa grande mulher? Primeiramente, que ela é minha amiga. E que estivemos juntas por um longo tempo no curso de letras do SES, onde Ceci atuou brilhantemente como professora de literaturas de língua inglesa e metodologia de ensino. E foi lá no SES que cresceu ainda mais a minha admiração por ela. Como mulher, esposa, mãe, ela é mãe de Álvaro e de Laura, e Laura seguiu os passos da mãe, também como avó, professora e escritora. E como escritora, ela se diz no poema Meu Voo, e eu vou citá-lo. O meu voo está no livro Versos Perplexos. Pela palavra eu me revelo e avanço em descobertas de mim mesma, sem temores nem cautelas, sem meias medidas. Com a palavra eu celebro, festejo, lamento, choro. A palavra é a minha verdade, o meu voo, minha liberdade. No mesmo livro, ela nos fala sobre poesia, no poema homônimo. E ela diz: encontro-me sem trilhas, perdida em descaminhos que me levam a lugar nenhum. Sigo por veredas perdidas, em meio a florestas ignotas, sem admitir interferências na intimidade das minhas escolhas. De repente, por entre galhos, troncos partidos e folhas, brilha a luz que transfigura a dor e inunda o coração de poesia. A procura constante pelo fazer poético se manifesta no poema Procurando o Poema, presente no livro Versos Insones. E ela diz: viajo mentalmente à procura daquele poema que não escrevi. Quero achar a palavra exata, a emoção e o sentimento que possam fazer transbordar aquela que existe em mim. Quero libertar meus segredos, mostrar verdades que vivem ocultas por opressões e preconceitos. Quero escrever aquele poema revelador, delinquente, insubmisso, decisivo de uma história, sem fim para contar. Ceci, em grande parte dos seus poemas, se vale da natureza para metaforizar seus sentimentos e anseios, abrindo os olhos e liberando os ouvidos para estabelecer uma conexão plena de lirismo e inspiração. No poema Ouço, presente no livro Mares e Luares, o eu lírico declara: ouço do vento o sussurro apaixonado, roçando o topo das árvores. Ouço do mar o gemido impetuoso, abraçando a rocha. Ouço da onda o último suspiro ao se desfazer na areia, exausta e exangue. Ouço do meu peito o pulsar da paixão, que o desejo exalta. Ouço da minha alma o som do mar a inspirar poesia. Ceci é demasiadamente lírica. Realmente, eu não gosto muito de poeta, não, sabe? Eu gosto de falar poetisa. É uma poetisa que tem o domínio do verso e sabe muito bem construí-lo. Em seu livro solo, Cenas, a trajetória literária de Ceci já se delineava, é o primeiro livro dela. E homenageando uma outra escritora da AJL, que eu tive a honra de falar sobre ela, foi minha professora, Creuza Cavalcante França, assim ela falou sobre o livro Cenas. Cito Creuza: em Cenas, a poeta Ceci Barbosa Campos colhe flagrantes que lhe tangem a sensibilidade. Com olhar atento ao mundo circundante,
Nele encontra o veio que lhe enseja venturosos enfoques em poemas, de sutil tessitura, onde a realidade se ameiga, envolta em comedido lirismo. Fecho a citação de Cleusa. A apresentação deste livro foi feita por outras duas grandes escritoras pesquisadoras da JL, Marisa Timpone e Leila Barbosa. E elas contemplaram uma análise significativa da obra, alicerçada principalmente em Roland Barthes. E elas nos falam sobre os poemas que compõem o livro, com destaque naqueles intitulados Cenas, porque no livro há vários poemas cujo título é cena, cena final, cena transitória, cena urbana. Eu destaco, e elas falam isso de uma forma assim brilhante, fizeram uma análise lindíssima, uma apresentação lindíssima. Destaco deste livro o poema Cena Transitória. O vento sopra, a folha cai, o sol se esconde, a noite vem, a lua passa de cheia minguante. Nada na vida é igual, somos todos mutantes. O tempo passa sem retornar e tudo muda na transitoriedade da vida. Reiterando, portanto, as considerações das duas grandes pesquisadoras, Timpone e Barbosa, eu vou tomar para mim as palavras delas. E elas disseram, Ceci, cito, é uma alma lúcido-lírica precisa, que retrata o existir no espetáculo e no trânsito de vida. Fecho a citação. Em Respingos Poéticos, este livro é um livro de aldravias. Ele foi impresso em braille, com o objetivo de promover a melhor interação dos deficientes visuais com a poesia. Ao todo, são 60 aldravias que traduzem a sensibilidade poética da escritora. Vou citar duas aldravias. Lutei contra moinhos, venci minhas batalhas. Escritor borda narrativas, imaginação propicia fios. O caminhar de Ceci pela poesia, pelos contos, crônicas, aldravias, quintas, poetrix e outros gêneros, consolidou-se a cada nova publicação, e também com o passar dos anos. Abordando temas diversos, com a sensibilidade que pode ser percebida pelos leitores, Ceci os presenteia com textos impregnados de verdades, de questionamentos, de reflexões sobre a vida cotidiana e sobre o humano que nos habita. Sobre essa habilidade de Ceci, um outro crítico, Silvério da Costa, considerou ao analisar o livro em versos, e eu vou citá-lo. Trata-se de um livro de poesias que tem como fio condutor a condição humana, pois fala do cotidiano com todas as suas vicissitudes, vistas e destiladas pela sensibilidade que emana da poetisa, a quem nada escapa sobre o ser humano que vive oculto no seu eu poético. Fecho a citação do Silvério. Visitando este livro, que eu acabei de citar, destaco, dentre tantos poemas apaixonantes, o poema Invenção. Vou citá-lo. Tento reinventar a minha vida e fugir da rotina entediante, abrindo portas, destruindo muros, construindo pontes que me permitam fazer a travessia para o infinito. E também vou citar o poema Mentiras. Fazendo de conta que somos aquilo que parecemos, acabamos por confundir o ser e o parecer. Em Redoma de Aldravias, a prefaciadora, que também é membro da Academia Juiz Forana de Letras, é membro correspondente, Amélia Luz, em seu poético prefácio, nos brinda com uma análise sensível sobre o fazer poético de Ceci, né? E
que é impregnado de lirismo puro e singular. O livro é dividido em temas. Os temas são sol, névoa, livro e aldravias variadas. E ele traz uma abordagem profunda dos temas em destaque. Da parte do livro que tem o tema sol, eu cito a aldravia. Entrando pela janela, sol invade intimidade. De névoa, eu cito percursos tortuosos, escondido por névoa enganadora. Da parte livro, eu cito biblioteca, templo sagrado, livros no altar. Recortes de vida, composto por crônicas e contos, nos permite ver a maestria da prosadora na construção das narrativas que fluem livremente, especialmente pela maneira como a escritora administra a linguagem. Em cada história contada, tem-se a impressão de que emergem à nossa frente as cenas apresentadas, principalmente pela nitidez com que foram desenhadas habilmente pela escritora. Lembranças de tempos passados, flagrantes de tempos presentes, anseios de tempos futuros, tornam-se visíveis pela escrita de Ceci. No livro Vivências Possíveis, dedicado aos amigos da Associação dos Cegos de Juiz de Fora, onde Ceci até hoje atua, junto à equipe que assiste os cegos da cidade, e que também é dedicada aos amigos da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, a AIAB, a autora brinda os leitores com textos em prosa, minicontos, crônicas e contos, alguns escritos durante e sobre a pandemia, que trazem o sentimento da escritora, marcado principalmente pela necessidade da transformação da humanidade, como pode ser visto na crônica intitulada Reações em Tempo de Pandemia. Eu cito: este período de sofrimento resultará em profícuo aprendizado que nos tornará mais conscientes da nossa pequenez e da necessidade de manutenção dos laços de afeto e solidariedade. Eu peguei só um trecho. Realmente a Ceci desejava isso, acho que todos nós desejávamos, mas não sabemos se isso realmente foi atingido. Poeticamente, na crônica A Salvação pela Arte, do mesmo livro, Ceci sugere o caminho que trilhou durante a pandemia em um tempo de incertezas. Cito: da minha janela tento segurar o mundo que segue lá fora e parece que se esvai aos poucos. Meus olhos, inundados de saudade, refletem amigos, parentes, fatos, acontecimentos rotineiros, encontros frequentes que não existem mais. Não sabemos se haverá futuro, mas prefiro acreditar em Dostoiévski e me apegar à arte, pois, segundo o escritor russo, sem arte não há salvação. Então, como mecanismo de autodefesa, é o melhor a fazer. Caleidoscópio, livro que reúne 165 poetriques, que são poemas minimalistas com um mínimo de 30 sílabas métricas, distribuídas em uma estrofe com 3 versos, portanto tercetos, e título. Esse gênero foi criado pelo poeta baiano Goulart Gomes, e Poetrix mereceu a apreciação de duas Caleidoscópio, mereceu a apreciação de 2 poetisas da JL. Maria Helena Sleutz considerou: este livro existe dentro do olhar que denuncia os detalhes, aqueles que passam despercebidos pela maioria. Este livro existe dentro das interjeições que permeiam o tempo de espanto e beleza. A outra apreciadora, também da JL, Maria Nazaré Laroca, declarou: Ceci Barbosa Campos é um desses talentos que ilumina o nosso cotidiano por seu olhar poético, sempre atento,
Seus versos convidam-nos a percorrer caminhos de suave beleza. A alma da poeta se desnuda e encanta-nos com sofisticada simplicidade. Fecho a citação de Nazaré. Difícil escolher um poetrix para representar o que foi dito pelas apreciadoras. Destaquei alteridade. Palavra cujo significado tem sido esquecido pela humanidade. Achar e aceitar no outro até aquilo que não queremos, descobrir em nós, até aquilo que não queremos descobrir em nós mesmos. Em Histórias de Vida, outro poetrix, se remete o leitor à reflexão. Um emaranhado indistinto formula histórias confusas no caleidoscópio da vida. Em Crepusculares, José Benedito Donadon, membro correspondente da JL, nos fala sobre as aldravias que compõem o livro. Cito: são aldravias que expõem sobre o intervalo de base do umbral da janela, metonímia por contiguidade do crepúsculo planar, sobre o qual repousa a porção deliberada de dedução da existência de felicidade na interioridade oculta. Os extremos dos sentimentos são tocados nas aldravias deste conjunto crepuscular, na sutileza do toque indicial próprio das metonímias. Fecho a citação. E ele mesmo exemplifica a fala dele. Eu vou citar. Aldravias que ele usou. Chuva chora no telhado, espargindo tristeza. E mais uma. Capim crescendo no jardim, vida abandonada. Navegando nos mares desse gênero minimalista, Ceci amplia sua sensibilidade de mundo e de vida, sugerindo mais do que declarando, e provocando e incitando o leitor a estabelecer suas conexões de sentidos. Vou citar mais. Perambulando, procuro me esconder, vestindo sombras. Lindíssimo, não? Outra. Cabeças brancas ondulam o mar de memórias. Outra. Ausência crescente em meu quarto minguante. Eu adorei esta aldravia. Eu ainda tenho tempo, não? Visitando visões do cotidiano, o leitor encontrará uma prosadora eficiente, com total domínio de escrita. E Lauda Barbosa Campos, também membro da JL, membro correspondente, filha da escritora, pontua precisamente essa característica. Citarei Laura. Em linguagem precisa e econômica, as visões do cotidiano compõem um mosaico fragmentado e diverso. Mestre na arte de investigar as palavras, deixando-as se pronunciar em toda a sua potência, se revela o pleno domínio da atividade narrativa. Fecho a citação de Laura. Lendo as páginas desse livro, que reúne crônicas e conto e alguns minicontos, é possível perceber um olhar atento da autora sobre questões que permeiam a vida por meio de uma abordagem pessoal e, às vezes, coletiva. Introspectiva, ela percorre caminhos que permitem ao viajante leitor refletir sobre temas atuais e instigantes. O primeiro parágrafo, de Fuga, é um convite para o leitor entrar no universo feminino. E, por sinal, eu adorei essa narrativa. E eu vou abrir. Com os olhos fixos, ela acompanhava da janela do ônibus a paisagem que corria. De fato, não estava interessada no mundo que se descortinava do lado de fora, nem nos vários mundos interiores dos passageiros que com ela dividiam o veículo.
Nem ouvi as reclamações sobre o calor abafado e o defeito do ar-condicionado ou o choro estridente da criança manhosa que gritava ininterruptamente. Havia horas. Imersa em seu próprio eu, recapitulava uma vida que não parecia ser sua. E aí a narrativa continua e fica aí o convite para vocês fazerem a leitura. Em miniaturas, primoroso livro de quintas, publicado em 2023, que se estrutura com 4 eixos temáticos: sentimentos, natureza, problemas sociais e homenagem, as apreciações de outros poetas, também membros da Academia Juiz Forana de Letras, reforçam o potencial poético de Ceci. Destaco a consideração do escritor José Renato Amorim, que falou, cito, como uma artesã das palavras, Ceci vai modelando seus poemas e o resultado impressiona pela beleza e profundidade. O livro é uma aula sobre a composição de quintas. Fecho a fala de Renato Amorim. Luciane Fontes também pontua, principalmente no eixo abordagens sociais. E ela fala principalmente ressaltando as perdas, as injustiças, o desrespeito e exaltando a presença poética que oxigena a alma da poetisa. Vejamos, portanto, algumas quintas de miniaturas. Vou citá-las. Mente cansada, procura caminho, tenta encontrar verso perdido, sozinho. Essa quinta é do eixo sentimento. Chegou o inverno, idade avançada, juventude distante, lembrança fugaz e nevoada. É do eixo natureza. Famílias mineiras choram destruição, cenário idílico, sob lamaçal, extinção. É do eixo problemas sociais. Maria Firmina recusou liteira, pela estrada andando foi poeira. É do eixo homenagens. Bem, torna-se impossível falar sobre tudo o que foi produzido por Ceci Barbosa Campos. A obra dela é merecedora de leitura e da apreciação daqueles que amam a literatura. E ela soube e sabe tecer a tessitura de seus textos com maestria e compaixão. Porque, sem dúvida, para Ceci, a vida e a literatura só se justificam se houver paixão. Em Viver com Paixão, do livro Visões do Cotidiano, ela deixa claro esse propósito. Eu vou citar. Viver intensamente com paixão cada minuto. Isso não quer dizer assumir atitudes impensadas ou agir tresloucadamente, mas saber aproveitar os momentos que a vida oferecer. A paixão é um ingrediente da vida. Quem não a sente é um ser amorfo, sem vibração. Fecho a citação. Trazer um pouco da escritora Ceci, extraído do universo complexo de seu viver e de sua literatura, talvez não seja o suficiente para quem deseja saber mais sobre essa mulher, que além da competência literária, profissional, do respeito à hierarquia, da seriedade, do compromisso com a educação, da discrição, da elegância no trato, da sinceridade, da gentileza, evidencia-se sem dúvida como uma líder nata, um exemplo, uma inspiração. Parabéns, Ceci. Foi uma honra falar sobre você. Me desculpe por eu não ter contemplado tudo, mas foi o possível porque eu fiquei preocupada com o tempo e eu gostaria que as pessoas pudessem se manifestar.
Bravo, Ceci. Eu me inscrevo. Gostaria de falar. Maravilhoso. Muito bom, gostaria de você nos falar. encantou. Excelente, bom Eu não demais. tenho Parabéns, Beth. mãozinha aqui. A minha mãozinha não aparece, por isso eu estou pedindo. Parabéns, Beth. Parabéns, Ceci, Beth, foi brilhante. Queridos, Duas. o fim de fala diferente, porque todos em estado de encantamento. Maravilha! Consegui achar minha mãozinha. A professoral, Eu não tenho porém, mãozinha. Eu gostaria de falar. Eu não tenho sentida. mãozinha. Beto, Não um aparece minutinho. mãozinha para mim. Um minutinho, Piscinino, você está inscrito. Eu só quero, seguindo a ordem que a gente faz nos eventos, né? Nós temos muitas pessoas inscritas, então vamos permitir por ordem de inscrição, tá bom? Primeira pessoa que se inscreveu foi a Erilda. Eu não fiz primeiro, nós vamos deixar a Ceci, pelo menos, falar obrigada, né? Porque foi tanta beleza junta, não é? Ceci, quer primeiro falar o seu obrigada? Eu agradeço e agradeço também a sua compreensão, Marisa, porque realmente não vai nada além disso agora. Eu tenho que recuperar o fôlego depois dessa. Realmente, eu já esperava a emoção, mas ela ultrapassou as expectativas. Muito obrigada. Belíssimo, Ceci. Nossa, encantador que foi. Essa noite foi uma grande noite. Da JL, que você tanto ama, da nossa querida, eu gosto de falar presidente. Eu não falo presidenta, eu não falo poetisa, mas eu falo dessa grande poeta que é a Ceci, embora respeite o poetisa, respeite presidenta. Eu acho de uma beleza incrível alguém que consegue andar com essa leveza em tantos gêneros literários. Inclusive, na quinta, que a Beth chegou nela, quando ela chega a dizer que o tempo levou vida feliz, ficaram lembranças, lágrimas tristes, cicatriz. A Ceci o tempo inteiro nos ensina. E por isso que nós, seguindo a ordem, e o que me cabe fazê-lo, vamos na ordem da inscrição permitir, primeiro, Erilda, depois Denise, eu vou falar de 3 em 3. Erilda, Denise e Maria Helena. Erilda. Parabéns, Beth Saqueto. Que maravilha, que oportunidade que nos deu de saber tanto sobre a nossa presidenta Ceci Barbosa Campos, maravilhosa. Ceci, fiquei emocionada em conhecê-la aqui no nosso FLI Araxá, e aquele momento eu ficava ali em frente, na sua frente mesmo, olhando e degustando aquela maravilhosa palestra, e com o olho pidão, pedindo esse livro, lembra? Esse livro que li com tanto carinho, com tanto amor, e aprendo tanto com você em cada momento. E desse livro, gostei muito, O Tempo. O relógio marca as horas, os minutos, os segundos, o momento. Como marcar a eternidade, o presente, o passado, o futuro? A vida é o conjunto sem distinção. Muito bem, obrigada, Erilda. Eu vou passar a seguinte, Denise, depois Maria Helena. Quase que em seguida, porque há muita inscrição. Denise. Bom, o que falar depois dessa palestra que me envolveu de uma tal maneira em emoções? Beth, você foi magnífica na sua explanação. Ceci, eu vi hoje que eu não conhecia nada sobre você e eu já te admirava tanto, tanto. Essa noite vai ficar marcada para a minha vida pelo tanto de luz. Você ilumina toda uma vida literária com tantas obras,
com tanta diversidade e tanto talento para nos dar. Eu só tenho a dizer muito obrigada. Agradeço a Deus por você existir e eu te conhecer, e conhecer a Beth e estar nesse momento tão maravilhoso. Outros irão falar. Boa noite. Parabéns, Denise. Maria Helena. O microfone está fechado. Pronto. Boa noite a todos. Eu queria, nesse momento, me dirigir especialmente a 3 pessoas. A primeira é a nossa querida Elizabeth Saqueto. Quero dar a ela os parabéns pela bela apresentação sobre a nossa querida Ceci Barbosa Campos, que é esta pessoa admirável com a qual convivemos na academia e que temos a honra de ter como presidente. Parabéns, Beth, você conseguiu nos emocionar muito. Parabéns também a Ceci, pela linda trajetória literária, pela sua trajetória como escritora, como professora, sobretudo como ser humano, porque é admirável tudo que você tem feito e todo esse apoio que você tem dado à literatura na nossa cidade. E gostaria também de cumprimentar a nossa querida Marisa Timpone, que é a nossa diretora de eventos na academia, por ter nos brindado com esse curso importante para que conheçamos melhor os escritores da cidade. Para Ceci, eu quero dizer que eu tive a honra, né, de ter na editora o Caleidoscópio e também Os Amores Imperfeitos, que são 2 mimos. São 2 livros pequenos, assim, na aparência, mas são lindíssimos e muito grandes em conteúdo. Então, eu convido a todos a conhecerem esses 2 livros lindos. Quando eu quero bem presentear algum autor, na Grifon, eu escolho um dos 2, viu, Ceci? Parabéns, meu beijo grande. Foi muito bom estar com vocês essa noite. Antes de passar para os 3 próximos, quero já anunciar que o último encontro do curso será com quem? Maria Helena Sleutz, terça-feira que vem, dia 27, às 19 horas, nos falando da mineridade de Murilo Mendes. Tenho certeza que será uma chave de ouro que nós vamos fechar esse curso. E, antes de passar para Neuza, Alice e Vanderly, que são os 3 próximos, vamos lembrar que a cada fala se acrescenta a tanta potência que a Beth nos trouxe hoje. Por favor, Neuza, depois Alice, depois Vanderlei. Neuza. Abra o microfone. Isso. Abre. Está ouvindo? Tá bom? Tá? Boa noite a todos. Eu nem sei o que dizer bem, mas agradecer por esse momento, agradecer pela organização do curso. E a você, Beth. Você está aí, Beth? Beth? Olha, eu estou aqui, sim. Tá? Então tá. Beth, essa palestra foi incrível. Você tem o dom para transmitir conhecimento de forma clara, interessante e emocionante, tá? Parabéns, tá bom? Obrigada. E agora? E a Ceci? Aí tem tantas recordações, eu estou um pouco emocionada com essa palestra, por Deus, tá? Desculpa, porque é afônica. Ceci, eu sei não sei quem falou, eu conheço você já contribuiu com o curso de letras lá da Unipac Campus 2, mas eu já conhecia. Tudo que foi falado, tudo que a Beth apresentou e mais,
eu só quero dizer que, assim, eu acho que você é incrível, incrível. E até escrevi no chat, a Ceci é nossa. Tá, gente? Marisa, obrigada também. E amigos aqui, escritores, todos que eu admiro, tá? Muito obrigada, adorei. Eu estou um pouco emocionada, tá? Ontem, né, homenagem, hoje é notícia boa, e agora essa palestra eu vim pensando, o que vai ser de mim? Então tá, obrigada, gente, desculpa, tá? Falar muito. Obrigada a você, agora estamos Neuza. outra amiga. Obrigada a você, Neuza, com tanta sinceridade de fala. Alice e depois Vanderlei. Alice, com você. Está fechado o seu micro. Abriu. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar todos. Marisa, sem dúvida, pela sua condução novamente brilhante. Beth, você arrasou com todas as citações que você fez. Você foi muito feliz porque você destacou pontos importantíssimos da vida da Ceci, da parte literária, da parte de vida mesmo, de amiga, de presidente, de tudo. E, assim, você teve muito boa escolha nas citações que outros escritores fizeram a respeito dela. Estão todos de parabéns também, porque eles nos representam, né? Eles falaram em nome de todos, coisas que também... Alice, uma forma também de valorizar e homenagear membros da Academia Juscelana de Letras que falaram sobre a obra da Ceci. Muito, você teve uma escolha perfeita na apresentação. E Beth, comentei no chat, é uma múltipla homenagem que a Beth está fazendo. Isso. Agora, quanto a Ceci, o que eu tenho de falar? Além de amiga, eu tenho nela como se fosse uma mãe, uma irmã, uma querida, a nossa presidente, uma pessoa que é luz para mim, é exemplo, é poesia, ela é ombro amigo, é ouvido que escuta, é brava, mas é precisa naquilo que fala, nos conselhos que dá. Então, eu só estou assim, hoje, realmente, seja minimalista, seja poema, seja conto, qualquer coisa que a Ceci escreve, ela tem uma poeticidade, uma luz tão grande que contagia a todos. Então, eu quero só agradecer esse momento, parabenizar a todos, e foi muito bom que isso se repita por mais vezes. E eu, aqui, agradecida a Deus por ter a amizade de vocês e de uma pessoa tão linda e maravilhosa quanto eu considero também a Ceci. Um beijo grande. Lindo, Alice. Eu vou passar para o Vanderlei, mas eu quero, de novo, ressaltar esse ponto dessa precisão de uma grande palestrante que a Beth mostrou, porque, em se falando de Ceci, ela falou da JL, ela falou de cada colega e fez uma múltipla homenagem a todos nós. Só temos que agradecer, Beth. A hora tem que ser agora, por isso que eu estou encaixando. Tá? Peço licença de novo para passar a palavra para Vanderlei, depois Piscinini e depois Laura. Posteriormente, Helena e Angelina. Primeiro, Vanderlei, depois Piscinini. Vanderlei, com você. Em primeiro lugar, parabéns, Marisa, pela condução. E aqui também lamentar a crueldade que fizeram com a Beth. Foi um tempo muito curto dado a ela. Caberia uma exceção. Ela falou com tanta vibração, com tanto entusiasmo, e ela demonstrava ter tanto conteúdo para se falar da Ceci, que se desse a ela 2 horas de fala, nós teríamos 2 horas de fala e estaríamos ouvindo até agora. Entendeu? Com a mesma fome, com a mesma sede, e foi perfeito. Beth, parabéns pelo seu entusiasmo, quanto você dedicou-se a estudar sobre a Ceci. Já são amigas há tanto tempo, ficaria tudo muito mais fácil. Mas eu quero aqui destacar um verso da Ceci, do livro Versos Perplexos, que é um poema que me chamou muito a atenção, porque ele se identifica muito com as coisas que eu escrevo. No meu próximo livro, eu falo muito um pouco sobre essas questões ligadas às migrações forçadas, né, que se observa no mundo, e eu traduzi isso em 3 poemas. Todos os dias, um africano morre afogado, o menino morto em Praia Turca e a lógica da guerra. Mas a Ceci procurou sintetizar esses 3 poemas meus no seu poema Migrações,
E eu vou fazer a leitura dele agora para você. Fugindo à morte, seguem homens, mulheres e crianças. Velhos trôpegos também insistem em continuar vivendo. Prosseguem todos em indistinta caminhada. Para onde vão, carregados de passado e desejosos de futuro? Pergunta sem resposta. As fronteiras se fecham e, rejeitados pelo mundo, não encontram morada. Com fome e frio, continuam na busca em solidão conjunta. Olha que atualidade que tem esse verso, esse poema. Quem lê este poema logo imagina o que está acontecendo em Gaza, o que está acontecendo na Cisjordânia, o que está acontecendo no norte da África, na Síria, na Ucrânia, na Venezuela, onde existem pessoas sendo expulsas de seus países, de suas casas, de suas camas, em busca de sobrevivência. Então, Ceci foi brilhante nesse poema Migrações. Quem dera esse poema pudesse merecer uma tradução, Ceci, como você fez em seus outros versos, no seu outro livro, que estou aqui em mãos, o Mares e Luares. Caberia uma tradução e fazê-lo chegar a muita gente. Parabéns, Ceci, parabéns, Beth, você foi espetacular. E aquilo volta a dizer, 50 minutos foi uma crueldade que fizeram com você, viu? Quem sabe faz, né? Eu vou te dizer a verdade, eu queria continuar escutando a noite toda. Muito agradável, Beth, mas como professoral, usei o termo, e ao mesmo tempo com tanta emoção, a Beth conseguiu, no tempo exíguo, nos mostrar muito que a Ceci é, não é? Parabéns, Vanderlei, por trazer o poema. Agora nós temos Piscinini, Laura, Heleno, depois Angelina e Márcia. Piscinini, Laura, Heleno. Piscinini. Faço minha as palavras de todos os que me antecederam. Querida Marisa, a querida Beth, a todos os confrades e confreiras. Quero falar olhando para a querida Ceci. Não vejo a Ceci aqui, mas o meu coração a enxerga através da longura. Ceci, vou criar, com a permissão da Beth, da Marisa e de todos, um imaginário poético. Coisa que eu não sou. Sou historiador, é diferente. No meu imaginário hipotético, eu vejo uma Ceci mãe, uma Ceci irmã, uma Ceci companheira, uma Ceci leal, uma grande mulher. Ceci, você é para mim e para todos nós aquilo que gostaríamos de ser. O meu imaginário amoroso, admirador, criativo, transmite do meu coração e da minha mente tudo aquilo que eu sinto por você. Nossa idade está bem próxima das outras. Temos ainda um caminho a trilhar. Ceci, você já trilhou muito e muitos quilômetros desse caminho. Mas você ainda tem muito mais a trilhar, porque vai produzir assim em outro universo. Você é incansável, você é aquela pessoa amigável. Eu gosto de conversar com você. Você sabe ouvir, e você, por saber ouvir, é sábia. Além de inteligente, é sábia. Ceci, a Beth foi, não diz, uma maestrina ao dar um show com as palavras que te mostraram e revelaram a estátua majestosa que você é. A Marisa, como sempre, caminhando e admirando seus detalhes. Todos os outros falaram muito a respeito de quem ainda merece falar muito mais. Ceci,
eu prefiro falar com você, diretamente nesse momento, de coração para coração. Eu tenho uma única irmã genética. Você é minha irmã espiritual. Você é aquela alma que a gente faz par, com devido respeito. Você é tudo aquilo que todos gostariam de ser. O meu beijo carinhoso de um velho amigo, semi-usado, mas com a cabeça muito bem, sabendo o que faz. Um beijo grande, Ceci. E obrigado a todos que me deram a oportunidade de demonstrar o que eu sinto pela minha amiga Ceci. Um abraço muito grande a todos. Eu estou emocionado porque, Ceci, você, quando eu lhe lancei candidata a presidente da Academia Juiz de Fora de Letras, sabia o que estava fazendo. Você é alicerce para todos nós, inclusive para aqueles que ainda virão e que terão a sua imagem gravada na eternidade da Academia Juiz de Fora de Letras. Fique com Deus, todos vocês. Deus os abençoe a todos nós. E o Criador de todas as coisas, o arquiteto universal, sabe esquadrinhar um bom planejamento. O Vanderlei soube falar do coração. Esse coração exulta, Vanderlei. Parabéns pelo seu verso e pelas suas comparações. Num momento tão difícil, é tão bom ter uma Ceci, né? Boa noite a todos. Boa noite. Se a Marisa me permitir, você viu, Marisa, por que eu não podia falar mais? Porque eu tinha certeza de que todos gostariam de se manifestar. Então, eu tive que ser concisa para dar também oportunidade, porque todos gostariam de falar um pouquinho sobre a Ceci. Então, eu teria que diminuir a minha fala para que vocês pudessem falar. Você é tão amiga e de uma grandiosidade de alma que ainda faz isso pela nossa querida Ceci. Tem uma frase da Renata Dabó aqui no nosso chat, assim, que homenagem linda, Piscinina. Foi muito bonito, né, gente? Muito bonito. Mas continuemos, que o tempo está rolando, são 20h10. Agora a filha, Laura, vai falar depois de 3 em 3, que eu estou marcando. A Laura, o Heleno, depois a Angelina. Depois a Márcia, e agora entrou também a Leila para falar. Fiquei muito feliz. Então, primeiro, Laura, depois Heleno, depois Angelina, nessa ordem. Laura, você, por favor, o microfone é seu. Eu acho que a Laura está com alguns problemas, porque ela está na universidade, dando aula, e acho que ela não está com muita... Sem conectividade. Então, façamos o seguinte, a gente deixa a Laura para o fim, porque eu estou querendo respeitar as inscrições, né? Deixemos a Laura para depois. Heleno, Angelina, Márcia. Depois Leila, depois Laura. Heleno, Angelina, Márcia. Heleno. Boa noite para todos. Eu não pude interagir muito durante a fala, porque eu estou no celular e eu não domino bem o celular. Seria melhor se fosse no computador. Mas eu queria dar os parabéns às duas, a Ceci e a Beth, que a crítica e o texto criticado, eles ficaram definitivamente entrelaçados, associados. E eu acho interessante quando você encontra um crítico ou uma crítica que passa a ser uma espécie de guia, uma referência daquela obra
criticada. E acho que, quando falo criticada, analisada. Então, eu acho que isso foi perfeito, o casamento da Beth, da visão da Beth e da obra da Ceci. E me parece, eu percebi isso, que a Beth conseguiu pegar os pontos essenciais da obra e desenhar uma espécie de espinha dorsal da obra. Parabéns às duas, fico muito feliz de estar aqui. E, claro, a gente tem que sempre dar os parabéns à JL e à Marisa, que coordena esse evento. Um abraço para todos, muito obrigado. Obrigada, Helena, agradecemos as falas. Angelina, não sei, vamos ver se ela vai conseguir entrar. Depois Márcia, depois Leila. Angelina, está me ouvindo? Acompanhante da Angelina, que eu vi ali presente. Angelina se manifestou. Eu acho que ela não está mais aqui na reunião. Acho que deve estar. Não? Ok, então, continuemos a ordem dos inscritos. Márcia, depois Leila, e por último a Laura. Boa noite, meus queridos amigos da Academia Juiz Florano de Letras. Eu, diante de tanta excelência, eu ia me calar, mas o silêncio, nem o silêncio coube em mim. Então, eu sou obrigada a me manifestar, tentar ser o mais breve possível, porque todos que falaram muito bem, e muita gente vai falar melhor ainda do que eu, ainda há quem queira falar. Então, eu me dirijo, primeiramente, à Academia Juiz Florano de Letras, com meu agradecimento à organizadora desse evento, Marisa Timpone, cuja capacidade todos conhecem, e a Beth Saqueto, cuja competência eu conheço há muitos e muitos anos. Dela eu não esperava nada que fosse pequeno. E quando a Beth diminui, ela diz que diminuiu, mesmo assim, ela aumenta e aumenta muito, porque esse dom de sintetizar com emoção, com objetividade na escolha, na seleção, em tudo. Isso faz parte da competência sua, né, Beth? Meus parabéns. E eu também, como você, Piscinino, queria me dirigir diretamente a Ceci. Eu sou uma chorona, por isso que é melhor ficar quieta. Ceci, pouca gente na vida, poucos escritores, principalmente, poucas poetisas, conseguem conciliar a sensibilidade, a capacidade, a competência na arte e na vida. Às vezes é fácil ser uma poetisa, é fácil ser uma contista, é fácil ser um escritor, uma escritora, mas é muito difícil conciliar tudo, conciliar sensibilidade, beleza na obra pessoal, afetiva, na obra escrita, literária, na obra geral. Você, como ser humano, é alguém que eu admiro assim, imensamente. E eu me sinto privilegiada de participar da Academia Juiz Florano de Letras, mas principalmente de estar presente nesse momento, que é mais um momento especial, mas nesse momento em que tanta coisa boa, tanta luz se reúne em função de toda a luz que está em vocês. Assim. Meu grande beijo, meu grande abraço. Beijos para vocês todos. Gente, tanta fala linda, né, Beth? Agora, minha amiga, irmã Leila, falando da Ceci. Leila, com você, pode abrir o microfone. Não. Abriu, já está aberto. Abriu. Está aberto, né? Boa noite, Ceci. Parabéns. Obrigada. Você chegou lá. Acabou. É isso mesmo. Ceci chegou lá, não é? E um detalhe,
ela vai para além desse Paraibuna. Ela vai claro. além de onde Lá, chegou. lá. É. Lá, lá, lá. Lá mesmo, lá, lá, lá. Não sei se a Laura voltou. Ô, Frazão, a Laura está aí no grupo? Não voltou, não. Voltou, não? Não. Então, Não, voltou gente, não. Voltou, não? Eu vou pedir ao Frazão que encerre as participações. A Ceci quer falar. Sim, espera. Que encerre as participações, não sem antes dar a Ceci o direito agora, que já está mais composta depois de tanta homenagem que a gente acha que você merece, Ceci, e você as conquistou, tantas essas homenagens. Com vocês, Ceci Barbosa, ao vivo. Bom, meus queridos amigos, realmente foi todo um sufoco, uma emoção enorme. Ouvi tanta coisa bonita, tanta gentileza, tanto afeto que foi demonstrado nas palavras de cada um de vocês. Então, começando com a Beth, que fez esse percurso pela minha obra toda. Como é que ela teve esse cuidado? Ela pediu alguns livros, eu mandei uns 5 para ela. Daqui a pouco ela me pediu mais livros, eu mandei mais uns 5. Até no domingo passado, ela falou, ainda falta esse. Eu ainda acabei esquecendo de mandar o Animais, o meu único infantil, ainda acabei esquecendo. Muito bem. Mas esse cuidado, esse carinho que ela teve, de procurar realmente fazer a leitura, observar os maiores detalhes desses livros todos. Achei muito interessante, porque poemas que eu, às vezes, nem dava tanta importância, elas foram ressaltados por ela. Eu acho muito interessante quando isso acontece. Então, uma pessoa a quem nós admiramos tanto, que nós sabemos de toda a capacidade, vem e nos mostra que aqueles poemas que nós pensávamos, nós considerávamos menores, foram poemas da preferência dela. Então, fiquei muito satisfeita com isso também, foi uma observação interessante. Isso, às vezes, acontece, agora, dessa vez, não aconteceu aqui de perto nisso. E todos vocês me deram um carinho muito grande, eu estou profundamente sensibilizada. Fiquei muito satisfeita, porque realmente eu acho que, de uma maneira geral, vocês conhecem muito pouco da minha obra, porque eu tenho essa coisa de faço livro e depois não me preocupo de fazer lançamento, nem coisa nenhuma, e os livros vão acabando, ficando esquecidos aí, de repente eu coloco numa caixa, distribuo, vai para qualquer biblioteca, para a escola, para não sei mais aonde, vou para Mariana, levo, vou para outro lugar, Belo Horizonte, levo, etc. Mas, então, foi uma oportunidade que a Beth fez aí de divulgação dos meus livros, então me deu essa oportunidade de nós nos tornarmos mais próximos, através desse contato proporcionado pela Beth. Então, eu tenho que fazer 1000 agradecimentos à Beth, Gilberte. Então, realmente, eu não tenho nem como expressar todas as nuances em que você me tocou. E os outros colegas todos. O Piscinini, eu quase me debulhei em lágrimas aqui na hora, realmente me emocionou muitíssimo. É meu irmão de coração mesmo, tá, Piscinini? Nunca vou esquecer disso. Meu irmão de coração, e essa ideia de eu sendo como um alicerce no ponto de poder ajudar, dar algum suporte às atividades das academias, à divulgação da literatura. Então, agradeço muitíssimo a vocês todos por todas essas palavras tão carinhosas, tão amigas, tão exageradas, mas que me fizeram muitíssimo feliz. Muito obrigada. Ceci, que coisa linda. E é isso que ainda tem. Ela faz a divulgação distribuindo os livros, ao invés de lançando. A tia da Alice também fazia isso, que foi da nossa academia, que ocupa o lugar hoje na JL. Eu só queria ler aqui no chat
Maria Andrade, que não é da nossa academia, fala: a literatura e a linguagem são ferramentas para decifrar os segredos da mente e compreender a complexidade inconsciente. Parabéns, feras da literatura brasileira. Parabéns pelos encontros. Amém. Então, saiba que ainda tem mais um na terça que vem. E o segundo semestre inteiro nós vamos falar da literatura feminina. Contamos com você. Já estou divulgando, Ceci. Bem, muito obrigada. Obrigada, viu, Maria Andrade? Obrigada a todos pela presença.